As tensões entre a Rússia, a OTAN e vários países europeus atingiram um ponto crítico após um incidente envolvendo a aproximação de um avião de reconhecimento sueco nas proximidades de Kaliningrado, um enclave estratégico da Rússia, localizado entre a Polônia e a Lituânia. Esse território, que é altamente militarizado e serve como um dos principais postos avançados russos no Mar Báltico, se tornou o epicentro de disputas geopolíticas desde a incursão do avião SBF-680, que foi registrado nos últimos dias. A ação da aeronave sueca foi imediatamente interpretada por Moscou como uma provocação grave. Para as autoridades russas, o voo não se tratava apenas de uma missão de reconhecimento comum, mas de parte de uma estratégia coordenada da OTAN. Essa operação, que ocorreu em um momento de alta tensão, foi vista como uma tentativa deliberada de testar os limites da segurança russa em uma de suas áreas mais sensíveis. O Kremlin já havia alertado anteriormente que qualquer aproximação de suas fronteiras, especialmente em Kaliningrado, seria considerada uma ameaça direta, o que fez com que o sobrevoo do SBF-680 fosse interpretado como um desafio significativo. Isso elevou o risco de uma resposta militar imediata. O avião SBF-680, de acordo com os dados de tráfego aéreo, decolou da Suécia, atravessou o espaço aéreo polonês e se aproximou da fronteira com a Bielorrússia, antes de mudar sua rota para o norte, perto da Finlândia. Especialistas em defesa e observadores civis monitoram de perto o voo, que claramente se caracterizou por sua complexidade e por seu potencial para agravar as relações internacionais. Considerando o contexto geopolítico atual, para a Rússia, o incidente em Kaliningrado não foi apenas uma demonstração de atividade militar ocidental, mas também um sinal claro de que a OTAN está disposta a operar perigosamente próxima às suas regiões estratégicas. O enclave de Kaliningrado abriga bases militares russas, sistemas de defesa antimísseis e forças armadas prontamente posicionadas para impactar qualquer conflito na região do Báltico. A localização de Kaliningrado e sua relevância estratégica tornaram-no um ponto de pressão nas tensões entre a Rússia e a Aliança Ocidental. A resposta russa foi imediata. O incidente com o SBF-680 gerou um aumento nas tensões diplomáticas que já estavam crescendo desde agosto de 2024. A OTAN, liderada pelos Estados Unidos, defendeu suas ações alegando que os voos de reconhecimento são vitais para a proteção dos países membros da aliança, com foco específico nos países bálticos, na Polônia e nas novas adesões da Finlândia e Suécia. No entanto, Moscou considera essas atividades como provocativa, acusando a OTAN de ameaçar a estabilidade da Europa Oriental. Desde o início da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, a OTAN tem reforçado sua presença na Polônia e nos estados bálticos, com a instalação de aviões de caça, drones de vigilância e sistemas de defesa antimísseis cada vez mais próximos à fronteira russa. O Kremlin vê essas medidas como parte de uma preparação para um conflito em potencial, em vez de uma simples estratégia defensiva. Para a Rússia, essas ações são interpretadas como uma linha vermelha cruzada, na qual a OTAN já não age apenas para proteger seus próprios interesses, mas para desafiar diretamente a segurança russa. O incidente com o SBF-680 não apenas reforçou a percepção russa de vulnerabilidade, mas também acentuou o sentimento de hostilidade em relação para países ocidentais. O governo de Moscou tem reiterado em diversas ocasiões que qualquer violação de suas fronteiras estratégicas será respondida com força proporcional, especialmente em regiões sensíveis como Kaliningrado, um enclave russo cercado por países membros da OTAN, como a Polônia e a Lituânia. A localização estratégica de Kaliningrado, que abriga bases militares e sistemas avançados de defesa, torna esse território um ponto de alta importância para a Rússia, tanto do ponto de vista militar quanto geopolítico. As movimentações da OTAN nas proximidades de Kaliningrado são vistas por Moscou como um teste de suas defesas, e qualquer aproximação é considerada uma provocação grave, com a possibilidade de gerar uma resposta imediata, o que aumenta ainda mais as tensões na região. A crescente presença militar ocidental tem levado a Rússia a intensificar seus ataques na Ucrânia, utilizando uma combinação de drones iranianos e mísseis de longo alcance para atingir infraestruturas críticas, como as energéticas e de transporte, nas cidades de Kiev, Odessa e Kharkiv. Esses ataques não visam apenas enfraquecer a capacidade de resistência da Ucrânia, mas também enviar uma mensagem clara ao Ocidente.
A Rússia está disposta a adotar medidas mais agressivas para proteger sua esfera de influência e seus interesses estratégicos. Além disso, a Rússia tem mostrado disposição para aumentar a pressão sobre a Ucrânia, visando enfraquecer o moral da população e dos militares ucranianos, enquanto tenta criar uma percepção de que a continuação do conflito é insustentável, tanto para Kiev quanto para os aliados ocidentais. Essas ações desencadearam uma preocupação global sobre o risco de uma escalada ainda maior do conflito, que já deixou milhares de mortos e uma vasta destruição. A comunidade internacional, especialmente a União Europeia e os Estados Unidos, tem monitorado de perto os movimentos militares na região, cientes de que qualquer erro de cálculo pode levar a uma guerra de proporções ainda maiores. As tensões atuais não se limitam apenas à Rússia e à Ucrânia, mas envolvem diretamente países da OTAN, como Polônia, Suécia e Finlândia, que recentemente se juntaram à aliança. A entrada desses países na OTAN foi vista pela Rússia como um desafio direto à sua segurança, já que agora a aliança está ainda mais próxima das suas fronteiras, algo que Moscou não pode ignorar. A Rússia, portanto, sente-se cercada por uma rede de nações hostis, e essa percepção tem moldado sua política externa e sua postura militar. O aumento da presença militar da OTAN na região do Mar Báltico está sendo visto por Moscou como uma preparação para um confronto direto, o que só contribui para a instabilidade regional. A instalação de novos sistemas de defesa antimíssil, a movimentação de tropas e o incremento de exercícios militares conjuntos entre os membros da aliança são interpretados pela Rússia como ações agressivas e de contenção, projetadas para enfraquecer sua posição estratégica no leste da Europa. Para Moscou, essas operações não são meras demonstrações de força, mas sim uma forma de cercar e isolar a Rússia, colocando a aliança ocidental em uma posição vantajosa para possíveis ações militares no futuro. A crescente incerteza sobre as intenções da OTAN e o acirramento das tensões com a Rússia tem levado a um aumento nas preocupações com a segurança e a estabilidade na Europa. O medo de uma escalada para um conflito de maior escala continua a assombrar líderes mundiais, que temem as consequências catastróficas de um confronto entre duas potências nucleares. As sanções econômicas, o apoio militar à Ucrânia e os movimentos estratégicos das potências ocidentais estão criando um impasse que pode se arrastar por anos, com a possibilidade de que as fricções geopolíticas entre a Rússia e a OTAN não se resolvam facilmente. Além disso, a situação traz à tona questões sobre o futuro da ordem mundial e o papel das grandes potências na manutenção da paz e segurança global. O futuro dessa crise depende diretamente das decisões estratégicas a serem tomadas pelos líderes da OTAN e pela Rússia. Cada movimento das potências envolvidas carrega o peso de consequências que podem ressoar por toda a região e, possivelmente, pelo mundo. Se não houver uma gestão eficaz do diálogo diplomático, incidentes como o voo do SBF-680, que quase levou as tensões entre Moscou e o Ocidente a um novo patamar, podem ser o estopim para uma guerra de maiores proporções. A ameaça de uma escalada militar, que antes parecia distante, agora parece mais tangível do que nunca, especialmente considerando o clima de desconfiança mútua que domina as relações entre a Rússia e os países da Aliança Ocidental. A forma como Washington, Moscou e Bruxelas lidarem com esta situação poderá determinar o destino não apenas da Ucrânia, mas também a estabilidade política e a segurança de toda a Europa nos próximos anos. A Ucrânia, agora no centro desse turbilhão geopolítico, se tornou um campo de batalha simbólico entre os interesses da Rússia e da OTAN, com ambos os lados considerando sua vitória como crucial para a preservação de suas influências e objetivos regionais. A Rússia vê a Ucrânia como parte de sua esfera de influência histórica e estratégica, enquanto a OTAN, ao expandir sua presença na Europa Oriental, busca garantir a segurança dos países membros e dissuadir qualquer tentativa de avanço territorial russo. Além disso, a forma como os líderes da OTAN e da Rússia administram a pressão interna e externa também será determinante. Em Moscou, o governo de Vladimir Putin enfrenta desafios internos, como o impacto das sanções econômicas e a crescente pressão da população sobre a prolongação de um conflito que já está consumindo recursos consideráveis. Para o Kremlin, uma derrota estratégica na Ucrânia não é apenas uma questão de perda territorial, mas uma ameaça direta à sua posição como uma superpotência regional, além de uma potencial diminuição de sua influência no cenário global.